Será que a criptomoeda TIA da Celestia ainda é um bom investimento para se fazer esse ano? Para descobrir a resposta dessa pergunta, eu vou apresentar o projeto aqui para vocês e a gente vai analisar a saúde, os riscos atrelados ao projeto e também o quão relevante ele continuará sendo aí no próximo ciclo de alta. E bem, já vamos começar aqui falando o que é a Celestia. Ela é um projeto de criptomoeda que tem a sua própria blockchain como grande solução oferecida. Afinal de contas, ela oferece aí uma tecnologia diferente. Então, a grande solução dela é a própria blockchain. Ela é uma espécie de solução de escalabilidade, então ela serve para deixar outras blockchains mais rápidas, mais eficientes. E ela também tem algumas soluções, por exemplo, de armazenamento de dados. Então, uma solução excelente para o projeto, na verdade, para o mercado de criptomoedas como um todo, do jeito que a gente tem hoje. Então, ela acaba sendo uma ótima provedora, de certa maneira, de infraestrutura para o mercado. Só que o ponto mais interessante é que ela não é uma sidechain como a Polygon, que é basicamente uma blockchain que funciona em paralelo, e ela também não é exatamente uma solução de rollups, como é o caso da Arbitrum e da Optimism, mas ela tem um pouco a ver com essa questão dos rollups. E aí, o jeito que eu consegui caracterizar melhor essa criptomoeda é como uma solução de infraestrutura para o mercado, justamente por causa do que ela oferece. Porque qual que é o grande ponto dela? É que ela é uma blockchain modular. E para quem já ouviu falar aí de tecnologias modulares como um todo, basicamente a gente tem várias peças que se conectam e formam um aparelho funcional. Como, por exemplo, um computador. Quem já teve a experiência de montar um computador sabe que não é uma coisa tão complicada assim, claro, tem todas essas complexidades, mas você só precisa de juntar todas as peças que você precisa ali para o computador funcionar e quando você monta ele, pronto, você tem um computador. Claro, muito resumido, mas a ideia de uma blockchain modular seria, ao invés de você ter que construir tudo do zero de uma maneira só, extremamente específica, igual é no caso de um celular, por exemplo, não tem como você mudar de um celular que você comprou, o processador, a memória dele e tudo mais. Fica uma coisa muito mais difícil, não sei nem se é possível. Agora, no computador, uma vez que você já tem ele, você pode ir lá e trocar o processador, você pode trocar a memória RAM dele, por aí vai. A ideia com a blockchain modular é basicamente a mesma. E basicamente o que ela faz é que ela pega várias funções da blockchain e divide ela de maneira que elas consigam funcionar em paralelo, assim tendo uma eficiência melhor. Como isso aqui é uma parte muito importante, eu vou tentar explicar do jeito mais coeso que eu consegui aqui. Para começar, você precisa entender que toda criptomoeda tem duas camadas que são a de consenso, como por exemplo aí o lugar onde o Proof of Stake funciona, o Proof of Work, e basicamente lá a gente tem a segurança da rede sendo feita e aí a gente tem os validators validando os blocos para poder ver se as informações estão seguras, se elas estão verdadeiras e assim poderia continuar o processo. E tem uma outra camada que é a camada de execução, onde os blocos são de fato produzidos e adicionados à cadeia. Basicamente o que isso significa é que existe uma parte que funciona por trás das cortinas, então a gente tem essa parte ali cuidando para que a segurança da blockchain funcione de maneira perfeita. É basicamente isso. Nas blockchains tradicionais, a gente tem uma só rede utilizando tudo isso para poder funcionar. Agora, nas blockchains modulares, que é o que esse projeto da Celestia está tentando trazer para o mercado, a gente tem a divisão dessas camadas. E aí o que a Celestia faz é que ela divide essas duas camadas e permite a existência de blockchains que funcionam unicamente com rollups, que é justamente aquela solução ali que a Arbitrum e a Optimism oferecem. Basicamente a gente tem uma execução dos dados, do consenso sendo feito ali fora da blockchain de uma maneira segura, mas altamente eficiente. E sim, centralizada. Isso significa basicamente que a rede pode ter uma quantidade limitada de blockchains de rollups e aumentar aí a eficiência dela conforme a demanda aumenta. Então, pô, a gente precisa de mais eficiência, coloca mais uma blockchain modular de rollups para poder aumentar a eficiência da rede. A blockchain da Celestia permite que os rollups armazenem os dados da cadeia de maneira segura e eficiente fora
da blockchain principal. Isso aí não é uma coisa comum no mercado, porque blockchains tradicionais precisam armazenar todos os dados de uma blockchain para cada um dos blocos que é adicionado. Então a gente tem basicamente um grande desperdício de dados sendo feito, porque a gente gera uma cadeia excessivamente pesada, sendo que isso não é necessariamente uma coisa tão importante de ser feita e repetida. Tanto que a própria Ethereum, que é a maior altcoin que a gente tem no mercado no momento, está planejando uma atualização para a sua rede, para o futuro. Essa aí vai ser uma que vai vir só depois que a gente tiver várias outras atualizações, mas o grande objetivo dela é a gente ter uma limpeza da blockchain, né? Uma versão da blockchain da Ethereum que não tem tantos dados desnecessários. E como a Celestia é uma plataforma modular, ela se integra facilmente com outras blockchains modulares, como é o caso da Cosmos e até mesmo da Polkadot. Mas ela também pode ser adotada, por exemplo, pela Ethereum e pela Avalanche, porque a Avalanche funciona por meio da Virtual Machine da Ethereum, porque elas são suportadas por Layers 2 de rollups, como é o caso da Arbitrum e da Optimism. Tudo isso é amarrado pelo token TIA, que serve para pagar taxas de transação na rede e para fazer staking. Além disso, ele é utilizado para incentivar o desenvolvimento de dApps na sua plataforma. Por incrível que pareça, não existe incentivo para outras blockchains que adotarem a Celestia utilizarem o token TIA, mas existem algumas vantagens da blockchain ser mais adotada, como por exemplo o aumento da segurança, já que quanto mais blockchains a utilizam, mais difícil se torna para ter um ataque com sucesso. Além disso, ela também tem um aumento da utilidade, porque o TVL aumenta à medida que mais blockchains a utilizam. Além disso, nós temos um efeito de rede, porque cada nova blockchain que adota a Celestia torna a plataforma mais atraente para outras blockchains. Isso pode levar a um crescimento exponencial na adoção da Celestia. Por fim, essa adoção pode levar aí a mais adoção, inclusive, por grandes players, como o Ethereum, porque elas têm um número muito grande de usuários e desenvolvedores. Se essas blockchains adotarem a Celestia, é provável que outras blockchains também a adotem. Inclusive, a adoção da Celestia por outros projetos é um dos grandes objetivos da equipe da Celestia. Eles acreditam que o projeto tem um potencial para se tornar a camada base do mercado de criptomoedas. Ok, esse é o projeto, muito legal ele, mas a gente quer dinheiro e para isso a gente precisa analisar a situação do projeto, principalmente, na minha visão, a parte de saúde, o quão saudável está ele para a gente poder investir. E bem, a Celestia levantou um total de 55 milhões de dólares em investimento, sendo que 1,25 milhão foi em abril de 2021, 6,5 milhões em julho de 2021 e 47,25 milhões em fevereiro de 2022. Então, esses rounds de financiamento acabaram sendo bem recentes, uma coisa interessante. Dentre as venture capitals que investiram no projeto, a gente tem Alameda Research, Multicoin Capital, A16Z Crypto, Coinbase Ventures, NGC Ventures, SNZ Holding e, tirando a Alameda, todas são venture capitals gigantes e relativamente saudáveis. No total, são 1 bilhão de tokens TIA na seguinte distribuição: 30% para a equipe Celestia, 25% para a comunidade, 20% para investidores e 20% para o tesouro da Celestia. Isso significa que eles têm cerca de 50% da oferta, venderam mais 20% por 55 milhões e deram 25% para as pessoas, no geral, no mercado cripto, por meio de airdrops. Pessoalmente, a minha opinião sobre o projeto começa a ficar um pouco controversa aqui. Afinal, eles têm bastante dinheiro, o projeto está bem capitalizado e eles têm uma boa porcentagem da oferta que eles podem utilizar para levantar mais dinheiro, mas isso aqui é um projeto complexo e, na minha visão, nos próximos anos, eles podem precisar arcar com bastante custo para o desenvolvimento desse projeto. Além disso, eu não sei se o token TIA tem muitos fatores interessantes de demanda, porque a única utilidade real desse token acaba sendo para poder embarcar no hype, porque taxa de transação é uma coisa normal, staking também é uma coisa padrão, governança, eles até falam que tem, mas procurando no projeto eu não consegui encontrar uma função de governança de verdade desse token em lugar nenhum. Então, assim, funcionalidade tem, não é muito diferente do mercado e o fato dessa blockchain ser mais adotada não gera mais demanda para o token. Na minha visão, isso aí não é uma coisa muito legal. Na minha visão, financeiramente, eles
estão relativamente saudáveis por enquanto, mas eles estão na risca da navalha. A chance de dar algum problema acaba sendo um pouco grande e isso acaba aumentando aí um pouco o risco. Mas para a gente poder saber se vale a pena mesmo investir, a gente precisa analisar também o crescimento desse projeto. E olha só os dados que eu trouxe. Em 2021, o projeto tinha um projeto construído, uma criptomoeda parceira, 10 repositórios do GitHub, 5.000 commits no GitHub, 50 contribuidores no GitHub, 10 validators, uma blockchain integrada, um DApp em desenvolvimento, 10.000 seguidores no Twitter e 1.000 membros da comunidade deles no Discord. Atualmente, em 2023, a gente tem 10 projetos construídos, 5 criptomoedas parceiras, 35 repositórios no GitHub, 24.000 commits no GitHub, 250 contribuidores no GitHub, 5 milhões de TVL, de Total Value Locked, mais de 100 validators, 5 blockchains integradas, 10 dApps em desenvolvimento, 40.000 seguidores do Twitter e mais de 10.000 membros na comunidade do Discord. Sem sombra de dúvidas, o projeto apresentou um crescimento interessante, principalmente pelo fato de que ele estava pequeno. E justamente esse é o ponto que acaba salvando ele aqui. O projeto ainda está relativamente pequeno e por mais que financeiramente eles tenham dinheiro e tenham um potencial para precisar de muito mais no futuro, não sei se eles vão ter como conseguir esse dinheiro, o crescimento justifica e o fato de que eles ainda estão pequenos, dá pra gente considerar que ainda tem um bom espaço para crescer. Então, se você quiser comprar o Token TIA, a gente já tem uma justificativa e se você for fazer isso, não se esqueça, o melhor lugar para você fazer é na CoinEx. Eles têm essa moeda no pareamento com o SDT e mais 800 que você pode comprar, vender, fazer trade no geral e nem precisa fazer KYC, não precisa fazer todo aquele processo de reconhecimento facial, de colocar os seus documentos, de invadir a sua privacidade. Então você realmente tem ali uma vantagem muito interessante. E por falar na CoinEx, hoje eu tenho uma notícia muito legal para você que está começando a se envolver mais com a comunidade de cripto, está querendo aprender e está querendo ter uma oportunidade para poder se expor aí a mais pessoas dentro do mercado cripto. A CoinEx está organizando um encontro lá em São Paulo no dia 16 de março, que por sinal é amanhã, e todos os usuários da CoinEx que estão participando do grupo deles no Telegram vão ganhar um convite 100% gratuito. O evento vai acontecer entre as 2 da tarde e as 6, no dia 16 de março, na rua Pamplona 869, no Jardim Paulista, em São Paulo. Se você quiser participar, basta você se cadastrar no formulário que eu tô deixando aqui na descrição e no primeiro link no comentário fixado. A CoinEx vai te enviar um e-mail de confirmação e você vai poder ir lá amanhã tranquilamente poder participar desse evento de comunidade. Na minha visão, essa é uma ótima oportunidade para quem está querendo se envolver mais com o mercado do cripto, aprender mais sobre a CoinEx também e inclusive sobre a parceira dela que está fazendo a realização desse evento, a Hedera Hashgraph, que é um outro projeto gigantesco de criptomoeda. De novo, o evento é 100% gratuito e é só você se cadastrar no formulário que eu estou deixando aqui na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Então vai lá, se cadastra e vamos continuar com o conteúdo. E bem, além de analisar o quanto o projeto está saudável, eu gosto sempre de analisar os riscos de se investir em uma criptomoeda. O primeiro risco de investir em Celeste é o clássico, ele é uma criptomoeda, então a gente tem um risco de volatilidade muito grande. Você precisa estar se preparado para ver aumentos significativos da sua carteira e também para ver decréscimos significativos na sua carteira. O negócio sobe e desce violentamente mesmo e você precisa se acostumar. O segundo risco é de regulamentação, que no caso da Celestia, na minha visão, está um pouquinho mais apertado do que o das outras criptomoedas. Para quem não sabe, o mercado cripto tem um problema muito grande que é perseguição no cenário aí de regulamentações. A gente até tem uma situação em que a gente está tendo uma ligeira folga, porque um dos órgãos mais importantes que fazem isso é a Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos, também chamada de SEC, Securities and Exchange Commission, e esse órgão, no passado, ele já aterrorizou bastante as criptomoedas como um todo. Eles negaram o lançamento de um ETF de Bitcoin durante muitos anos, com a desculpa de que eles queriam proteger os investidores, e acabaram protegendo os investidores de ficarem ricos. Olha só que coisa maravilhosa que eles fizeram. Mas, brincadeira à parte, eles perseguiram bastante, inclusive fizeram uma caça às bruxas com algumas criptomoedas menores, como foi o caso da XRP, que foi processada e não conseguiu se destacar no último ciclo de alta, justamente porque tinha um processo gigantesco nas costas. Atualmente a gente está um pouquinho perdido, porque em 2023
a SEC atormentou bastante as criptomoedas como um todo, mas a gente teve recentemente algumas folgas. Por exemplo, o tão sonhado ETF de Bitcoin foi lançado e, inclusive, existe uma discussão forte de que poderia ser lançado um ETF de Ethereum. Entretanto, recentemente, notícias quentes aqui para você, a gente teve uma carta sendo enviada do Senado americano para essa SEC, na qual os deputados ou senadores, né, do Senado, eles solicitavam ao SEC que não permitissem o lançamento de novos tokens de criptomoedas em produtos de exchange. Então a gente teria no caso a solicitação para o não lançamento de um ETF de Ethereum ou de outras criptomoedas. Então, assim, por um lado, tem uma folga para criptomoedas como um todo, por outro lado, tem outras coisas que estão tentando ali apertar. E o grande problema da Celestia é que ele tem uma grande centralização. E isso aí não é nem escondido, porque geralmente criptomoedas, no site, na documentação e tudo mais, eles falam, é descentralizado, é permissionless, realmente tem o propósito aí do mercado cripto. No caso da Celestia, você não encontra isso em nenhum lugar, não tem nenhum lugar que promete que é descentralizado, e a própria solução deles de ser uma blockchain modular acaba implicando em uma centralização maior. Inclusive, foi por isso que um membro importante do mercado cripto, que é o Vitalik Buterin, um fundador da Ethereum, se posicionou contrário à Celestia um tempo atrás. Ele falou que acha que o projeto é centralizado demais, isso aí não seria uma coisa positiva. Além disso, o projeto não colocou um roadmap no site na tentativa de desviar um pouquinho ali a SEC, porque o roadmap atualmente é uma coisa entendida por esses órgãos como um indicador de centralização. Entretanto, o projeto como um todo já tem muitas indicações de centralização. E o problema é que isso aumenta aí a chance dele ser vítima de uma caça às bruxas contra criptomoedas, como foi o caso da XRP. Então, a gente não sabe se isso vai acontecer, mas na minha visão, a Celestia tá pedindo para acontecer com ela. Não acho que isso é o suficiente para excluir completamente a possibilidade de se investir nessa criptomoeda só por causa do risco, mas sim, na minha visão, a gente tem um risco maior do que o que seria mais interessante. E o meu último ponto de análise é sempre a relevância do projeto. Será que esse projeto vai continuar relevante aí pro restante do nosso ciclo de alta? E bem, a gente tem alguns pontos a se analisar aqui. Primeiramente, quais são as soluções que ele oferece? São justamente o aumento da eficiência, da escalabilidade de uma blockchain, utilizando a sua solução de blockchain modular, e também a de armazenamento de dados. Então a gente conseguiria ter uma blockchain mais leve fazendo isso. Isso aí é uma solução interessante? Sim. Isso aí é uma solução que existe demanda pelo mercado? Sim, mas ela não é a única que consegue fazer isso. A gente tem blockchains tanto dedicadas a armazenamento de dados, quanto a gente tem blockchains de solução de escalabilidade que já estão muito bem colocadas no mercado. Então elas sofrem uma competição muito grande desses, que por um lado, inclusive, pode ser uma coisa boa, porque se tem competição, então tem dinheiro para ser tomado ali, tem market share, né, para ser tomada por esse projeto. Entretanto, na minha visão, eu não sei se eles têm a condição de dar uma bocada nessa fatia de mercado. Afinal de contas, a solução deles é de blockchain modular, uma coisa que não é exatamente tranquila de se fazer. A gente até tem uma chance maior dela ser aplicada em projetos construídos ali, utilizando as soluções da Cosmos. Inclusive, talvez até alguns projetos do ecossistema da Polkadot, mas isso não é garantia. A dificuldade de adotar essa criptomoeda pode acabar fazendo com que ela fique mais irrelevante. Sem contar que mesmo se fosse adotado, isso não impactaria positivamente no preço do token. Apenas a gente tem a possibilidade de um impacto negativo caso não seja adotado, mas caso dê certo, a gente não tem um impacto positivo. Olha só que coisa maluca. A conclusão disso tudo é que o projeto, ele tá saudável, ele tá crescendo bastante e ele tem demonstrado uma possibilidade de crescer, mas eu tenho uma preocupação quanto ao quanto ele tem ali a capacidade de desenvolver o seu projeto com o financiamento que eles têm. Além disso, eu tenho algumas preocupações com o risco dessa criptomoeda, que pode ser maior do que as outras, e eu também tenho algumas preocupações quanto ao quão relevante ela pode ser no futuro próximo. Eu não sei se é um caso interessante de ser um grande investimento na sua carteira, só se você quiser se diversificar aí numa solução específica de blockchain modular, se você está bem dentro do mercado e você tem um dinheiro para poder colocar num projeto de risco. Entretanto, na minha visão, eu acho que o risco é
bem maior do que o potencial de retornos. Mas, por favor, não fique revoltado, não tô te xingando, não tô falando mal da criptomoeda, eu tô só fazendo uma análise bem fria e calculista aqui sobre o projeto. E se você quiser aprender mais sobre criptomoedas, não se esqueça, a gente vai ter o evento de maneira 100% gratuita da CoinEx lá em São Paulo. Para você participar, é só você ir no formulário que eu tô deixando aqui na descrição e no comentário fixado. Clica lá, se inscreve e eu te vejo amanhã.